Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu estou extremamente feliz com o episódio que começa agora com meu amigo Renato Arruda, amigo de longa data, que eu estou tendo o prazer de reencontrar aqui pós-pandemia. Fazia algum tempo que a gente não se encontrava presencialmente, acho que foi uma reunião de trabalho ou um congresso em comum. Mas enfim, estamos de volta na nossa segunda temporada e é um prazer, Renato. Obrigado por dedicar seu tempo de vir aqui conversar conosco. O Renato vai se apresentar, naturalmente. É um executivo da indústria farmacêutica com bastante bagagem. Participou de várias transformações dentro do ecossistema da saúde. O convite é hoje para ele falar sobre o futuro da saúde e é um tema extremamente importante. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar aqui, cara. Tô até, sabe? Coração tá... Muito legal. Parabéns aí pela anamnese. Estou bem feliz e honrado aí pelo convite. Muito bom. Renato, ele tem uma experiência muito grande. Eu me lembro, tem um tema que é curioso, que não sei se você vai... Eu sei, não sei se você sabe que eu sei. Renato começou na Sanofi como estagiário, na área comercial, e entrou na posição do Fábio Porcel, o ganhador do Aprendiz. Verdade. Eu estudo meu convidado, você acha que eu vou te trazer aqui? Eu estudei você. Então, ele fazendo o Hospital das Clínicas na Sanofi, com alguns amigos em comum que a gente tem. E o Renato trilhou uma carreira, e tem uma carreira muito sólida, muito consolidada, um executivo do segmento da saúde que já passou por diversas áreas, né, dentro do ecossistema da saúde, medical device, primary care, doenças raras, enfim, vários tipos de terapia. E o convite que a gente tem aqui, né, Renato, falei que ia gravar a nossa conversa. Então, independente, a gente fica muito à vontade aqui. Falar um pouco sobre o futuro da saúde, né? Então, mas você que a gente brinca aqui é da velha guarda, embora jovem, mas é da velha guarda e conhece todo o contexto que vem acontecendo. E todos os últimos acontecimentos que a gente tem de Covid, que trouxe uma mudança de comportamento, traz uma reflexão e trouxe um impacto real, né, de transformação de alguns setores da saúde, né? E eu queria ouvir você, ao longo desses 2 anos aí, como é que você tem visto essas mudanças e o quanto isso tem refletido e como vai acontecer, né? Porque o que a gente está construindo hoje vai trazer reflexo aí no futuro. Como vai ficar o futuro da saúde? Legal. É engraçado, né? Nunca tinha me colocado assim numa posição talvez de ter uma bola de cristal, né? Mas o trabalho da gente, né, basicamente do lado aí da indústria ou da farma ou do equipamento médico, o que seja, é um pouco trabalhar com o futuro, né? Porque o papel da indústria é antecipar as necessidades, antecipar, né, o que vai acontecer e oferecer soluções. E aí que vem o modelo econômico, né, e todo o fluxo capitalista aí que a gente conhece. Então, nosso trabalho no fim do dia do lado da indústria é prever e acertar, né, melhor ainda, as tendências. Cara, agora, dito isso, né, do nosso papel de prever um pouco o futuro, eu te diria que depois de bastante tempo aí de indústria, 20 e poucos anos, eu estou num momento assim bem preocupado, eu diria. Preocupado no sentido que eu não estou vendo a capacidade da indústria como um todo a criar soluções e inovações disruptivas, para usar uma palavra aí da moda, né? É lógico que tem muito produto fantástico, muita tecnologia trazendo melhora de qualidade de vida, curando uma série de doenças, a questão das vacinas no Covid e tal, mas para mim a sustentabilidade do sistema do ponto de vista econômico mesmo que ainda não está muito claro, né? E acho que esse é o maior desafio de todo, de novo, o ecossistema da saúde. Tem muita tecnologia, tem muito talento, tem muito dinheiro, né, para financiar todo esse sistema, mas eu não estou vendo talvez a expectativa que eu tinha de uma velocidade, de uma entrega de soluções sustentáveis mesmo, né, de não incrementar o custo sem entregar realmente os desfechos e a qualidade de vida que o sistema precisa. Eu não estou vendo isso acontecer na velocidade, talvez, do desenvolvimento de um device novo ou de uma terapia nova para uma doença. Então, o que eu estou mais preocupado é com o não tangível depois do produto, né? Isso que eu não estou vendo acontecer na velocidade que eu esperava,
porque vem se falando disso, de sustentabilidade do sistema de saúde, modelos inovadores de acesso, de remuneração e tal, há quanto tempo? Né? E pouca coisa eu tenho visto acontecer, de fato, pelo menos no Brasil. No Brasil, né? Se a gente for falar no Brasil, a gente tem um modelo efetivamente rodando como o tal risco compartilhado, correto? Que acredito que é o que você falou. A gente fala muito, a gente não tem isso na prática acontecendo. Eu sei que algumas iniciativas que você já trabalhou, já houveram alguns ensaios para que isso acontecesse, mas do seu ponto de vista, o que nos impede de ter essa prática? O que nos impede de pegar essas soluções, os talentos, as inovações que você comenta e colocar isso na prática dentro de entregar a solução? O que eu entendo que é a principal necessidade para isso fazer sentido é a questão efetivamente da remuneração, né? Os incentivos econômicos, eu acho que ainda estão incentivando um sistema que não entrega o valor que precisa. Fala o que você quiser. Aqui o corte a gente faz a hora que a gente quiser. Relaxa, tá? Não se preocupa. Fala o que você quiser. Dá para errar bastante. Esse cara aí depois ele conserta tudo. No estresse. E dá faz aquele corte bonitinho que nem parece que cortou. Que cortou. Então acho que o grande mistério, né, de novo, não sou um super expert nesses modelos e não sou um acadêmico do assunto, mas eu não vejo os modelos incentivarem, do ponto de vista econômico, essa mudança, né? Ainda tem muito do incentivo econômico no modelo do serviço, né? Do uso de um serviço, uso do tempo, uso, né, do espaço, e por aí vai. Então, ainda não fechou o incentivo financeiro remunerar realmente o valor e a sustentabilidade do sistema. Ele remunera o uso do sistema, né? E acho que é aí, ou consumo, né, de produtos e tal. E aí que eu não sou acadêmico nem profundo conhecedor, mas eu acho que é isso que muitas vezes está atrapalhando. Porque a intenção eu vejo, tem a intenção do lado da indústria, tem a intenção do prestador, tem a intenção das operadoras e etc., mas ainda a conta não fechou, como você falou, são pouquíssimos, ou se é um, ou talvez um pouquinho mais de um, que eu não conheço direito, mas não estão ainda rodando na velocidade que a gente esperava, né? E aí, quando a gente fala do ecossistema, tem alguns agentes, né, que compõem essa relação. Você, por ter toda a experiência de toda a área da indústria, você acredita que nós, pacientes, estamos preparados ou sendo preparados para consumir uma solução como essa? Porque determinados tratamentos, ele tem um impacto do paciente na aderir, se comportar de acordo com o que se precisa para o tratamento. Como você vê esse pilar do paciente? Eu acho que é isso que pode, né, ou tem virado um pouco mais, ou acelerado essas tendências, né? Porque se você pensar, o detentor da informação sobre saúde antigamente estava todo centralizado no médico, né? E a indústria, né, também investia todos os seus recursos ali para garantir que o médico tinha as informações para fazer a melhor escolha possível. Com, vamos dizer, a falta de controle, né, ou a democratização da informação sobre saúde, e aí também pode-se questionar as diferentes qualidades, né, o nível e a boa intenção ou a boa qualidade do dado que está sendo disseminado aí, principalmente nas redes sociais, democratizou, né, e, por outro lado, gerou, né, uma ação ou um maior, vamos dizer, protagonismo meu, seu, das nossas famílias, de tomar decisões de saúde. E eu acho que tem uma super intenção e um super apetite por isso, né? Porque você vê, se você pegar o mercado que eu chamo de saúde e colocar dentro toda a parte de estética, né, de bem-estar, de exercício físico, alimentação saudável e tal, o mercado de saúde brasileiro é muito maior do que muitas vezes a gente olha nos relatórios que a gente recebe aí das auditorias, né?
Então, acho que o consumo de saúde é absurdamente grande. A vontade de viver bem por muitos anos é inquestionável, né? E acho que desse, talvez, protagonismo que eu espero que venha um desafio para esse sistema do jeito que ele está montado. E eu vejo, por exemplo, agora trabalhando mais numa parte mais nichada aí do sistema de saúde, que são as doenças raras, você vê o efeito disso de uma maneira impressionante, né? Então, doenças raras, o nome já diz, quer dizer, são poucas pessoas, mas o barulho que faz, em termos de advocacy, né? Um barulho bom de levantar a bandeira da causa, de pedir olhar para aquilo, tanto da sociedade, do público, do privado, de querer discutir, né, as regras do sistema de saúde para atender aquela população. Então, isso tem um poder absurdo, né? Ainda mais com as redes sociais e tudo acontecer. Então, eu acho que é daí que vai vir, talvez, esse encontro entre os interesses da sociedade e a sustentabilidade do sistema com, né, um incentivo econômico, né? E talvez aí venha a tal da grande disrupção, talvez, que eu acho que ainda não aconteceu ou não vem acontecendo na área da saúde. Legal. E aí, naturalmente, como você fala, né? A gente tem um sistema que você entrega ali uma solução, um produto, e que, naturalmente, quando melhor equilibrado, a gente vai entender como depositar as soluções e recursos da melhor forma possível. Porém, ainda é utópico, ainda não é uma entrega em larga escala, enfim. E aí a roda está girando, né? O sistema está rodando da maneira que tem que rodar. Como é que você vê que tem o papel do médico, né? E de que maneira que o médico tem conseguido, por exemplo, quando a gente fala de doenças raras, é uma dificuldade fazer com que o indivíduo seja diagnosticado, né? Como é que a cadeia da área médica se conecta com esse tema, né? De que forma, quais são os impulsionamentos que a indústria faz de maneira de educação continuada, enfim, porque é um desafio, né? Você tem um sistema que você tem ali uma busca de assertividade, de alocar o teu recurso, ao mesmo tempo você tem um paciente lá na ponta que precisa de um diagnóstico rápido, dependendo do tipo de terapia, o tempo ele é fundamental para um desfecho interessante. Como que você vê que os médicos podem se conectar cada vez mais com esse tema? Quais são as fontes que aceleram o diagnóstico, chegar nos pacientes? Eu olho para como eu aprendi, né, a trabalhar na indústria e olho do lado de lá o médico. Eu acho que os médicos de hoje em dia estão fazendo talvez naturalmente o que eu e você estamos fazendo de uma maneira não natural, que é, por exemplo, estar aqui hoje, né? Ou seja, eu não fui treinado, preparado, ninguém me explicou ou tive qualquer experiência do que eu estou fazendo com você aqui hoje, né? E a indústria, eu acho que está aprendendo a usar esses meios de comunicação, né, e essas fontes de informação de uma maneira melhor, ainda está meio bagunçado. E acho que o médico tem que fazer a mesma coisa, né, porque a informação, então, está aqui no podcast, está no YouTube, num vídeo que vai ver, está numa série do Netflix e por aí vai, já fazendo aqui, não sei se pode merchandising ou não. Eles vão patrocinar a gente em breve. Quem sabe, né? Está tramitando o contrato. Então, eu acho que é dar esse passo, né? Porque se você pensar no médico, se ele continuar atuando da maneira que ele atuava, né? Pensando aí, vou ter informação no congresso e fonte de informação da indústria ou da academia e vou trabalhar dentro, talvez, de um centro de pesquisa, no hospital e no meu consultório e ponto, eu acho que também ele não vai acompanhar essa transformação toda que está acontecendo, né? Porque o que está fervilhando de informação lá, de novo, nas redes sociais, ele tem que estar dentro desse ecossistema. Então, de alguma forma, buscar informação médica vai estar cada vez mais nos ambientes digitais, ele tem que estar lá, né? Ou seja, para receber uma informação, ou seja, para entregar uma informação, né? Para se fazer conhecido, né? E ter, talvez, ali uma reputação na comunidade que ele atende, na região que ele atende, para ter busca pela consulta com ele, né? Para ser o médico valorizado pelo plano de saúde A ou B. Então, acho que tem meio que todo mundo meio virando influencer, que pode ser uma coisa que às vezes a gente olha e fala assim, pô, tá errado. Bom, não sei se está errado ou se está certo, mas está acontecendo, né? Então, acho que o médico tem que entender esse movimento e se preparar para ele, ou pelo menos começar a se arriscar para
tá participando disso que está acontecendo. É novo, tem regra muito clara do que o médico, por exemplo, pode falar aqui no podcast ou não tem? Não tem. Né? Essas regras não estão escritas, talvez, de uma maneira como está, talvez, a Anvisa regulamentando promoção médica dentro de um congresso. Mas esse ambiente está sendo construído e acho que ele tem que estar lá fazendo parte disso. A indústria tem que estar lá. Né? A gente falou, as pessoas que estão buscando soluções em saúde, o paciente, apesar de eu não gostar muito desse termo, está lá também. Então, o médico tem que sair um pouco lá do consultório dele e vir aqui bater um papo com você. Legal, e você falou uma coisa que eu concordo muito. O digital que vem impulsionado através da internet, né? As plataformas, o meio é a internet, ele é exatamente o que você falou. É uma via que só tem 2 espaços. Eu costumo brincar que a internet é uma feira. Tem alguém vendendo e tem alguém comprando. Então, ou você está entregando um conteúdo, né, e está entregando o seu conhecimento, ou você está consumindo de alguém. Ninguém está ali sem ocupar nenhum desses 2 papéis. E aí é o que você falou. Se está certo ou se está errado, não importa. Ele existe. Né? Então, assim, qual foi o impacto, Renato, dessa transformação vamos usar a palavra em português mesmo, né? O modelo mental da indústria farmacêutica, você que é um executivo que tem muita experiência, como isso está incomodando e tirando da zona de conforto o pensamento da indústria farmacêutica? Então, como eu falei que ainda está meio bagunçado, eu acho que a indústria está fazendo um super investimento. Né? Então, você vê estruturas, né, com times digitais, trazendo pessoal de fora da área da saúde para ajudar a construir essa jornada. As regras do jogo ainda estão correndo atrás, né, para regulamentar esse ambiente digital, o que pode e o que não pode. Não são as mesmas regras, né, do ambiente que a gente já conhece. Mas eu acho que ainda não fechou a conta, né, porque eu vejo a indústria fazendo super investimentos e dando esse passo, mas, por outro lado, esperando, talvez, resultados que ela conhecia no outro sistema, vamos chamar assim, offline, né? Que também era difícil medir, né? Que também era difícil dizer o que funcionava e o que não funcionava, né? Muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, não, aquilo dava certo, mas também você não media, não tinha como medir. Uma série de coisas você fazia, por exemplo, dentro de um congresso, né? E por aí vai. Então, acho que a indústria está dando esse passo, mas tem sempre para mim, um conflito entre a cabeça do empreendedor, que é quem está construindo esse mundo mais digitalizado e uberizado e por aí vai, e a cabeça de um executivo funcionário de uma empresa. Né? O executivo funcionário da empresa, a tendência dele, o que ele aprendeu, e a gente falou disso há pouco, é ainda operar talvez no comando e controle. Então, quer dizer, ele recebe uma diretriz global, ele customiza para o país dele, e ele vai, né, operar em cima do que está planejado, controlar, medir, de uma receita ali, né? E esperar aquela receita. Né? Então, ele está acostumado e com um apetite a risco baixo, né? Porque, querendo ou não, o modelo, né, de uma grande multinacional, uma empresa nacional grande, é execução, comando e controle. Né? E aí você tem esse pessoal vindo do ambiente digital para dentro da indústria farmacêutica com uma cabeça de empreendedorismo, de inovação, né? De pilotar, de errar e acertar quase todo dia. Muito mais errado que acertar, né? Porque é assim que se constrói algo novo. E aí você tem o choque dessas 2 culturas para fazer, vamos chamar, a digitalização da jornada, né? Vamos pensar de uma pessoa com tal enfermidade que precisa chegar naquele tratamento. Então, como digitalizar aquilo no modelo que foi construído analógico, com comando e controle, hierarquizado, super cilado, né? E com nichos, né? Cada um na sua área de atuação, para um modelo que é super fluido, ágil e por aí vai, que é quem hoje está construindo essas grandes soluções digitais. Né? E é aí que eu vejo que muitas vezes dá um tilt. Né? Você vai fazer, por exemplo, talvez, eu vivi uma experiência, sem citar nome de empresas, nada aqui, mas eu vivi uma experiência de uma startup tentar entrar para oferecer um serviço dentro de uma multinacional.
Então, assim, as exigências para ser contratada ou receber um aporte que a multinacional fazia, puro e simples, balanço. O cara tinha uma ideia, ele não tinha uma empresa. Sim. Então, como que ele vai apresentar um balanço de algo que ele tinha uma ideia, não tinha receita? Contrato social. Pô, o cara está começando a empresa, é ele, né? É o eu-presa, né? É. Então, assim, não vamos botar a mão nisso, porque a chance de a gente botar o investimento lá e isso não dar certo na frente é muito grande. Mas eu vejo, talvez, no ambiente nacional, né, empresas talvez de capital fechado, familiar e tal, talvez seja mais fácil. Né? Mas em grandes multinacionais, pelo menos no país que eu atuo, olhando aqui a realidade dos últimos 10, 15 anos, esse choque entre, né, o mundo talvez mais da inovação, do empreendedorismo e a tradição, o peso ali de uma multinacional, que eu vejo que ainda não acertou também. Eu ouvi uma história que eu vou parafrasear aqui, porque eu ouvi ela sem necessidade de sigilo. Mas em uma visita ao Cubo do Itaú, e a Renata, que é a gerente do Cubo, que fez essa apresentação, foi uma visita corporativa, então foi uma capacitação interna, e a gente foi visitar justamente para construir esse pensamento disruptivo e tentar minimizar esse choque que é a grande corporação com uma ideia do eu presa ali, de um empreendedor. E aí o acionista do Itaú foi visitar o Cubo e perguntou quantos negócios o Itaú tinha feito com as empresas que estavam ali sendo incubadas e tal. E a resposta foi nenhuma. Por quê? Porque a exigência que tinha de literalmente documentação, de regulamentação, inviabilizava a conexão de uma solução com uma multinacional. Então, isso que você traz é uma realidade muito grande. E que, quando você fala de Uber, não tem discussão. O Uber chegou, ocupou um espaço, não perguntou mais nada para ninguém. Quem quiser se adequa ao Uber. A legislação veio depois do Uber. Se o Uber fosse perguntar se ele podia fazer, a resposta ia ser não. Muito provavelmente. Então, o Uber, ele aconteceu. E aí a solução veio depois. Então, acho que isso é interessante ver que incomoda, né? Um executivo como você fica incomodado com esse choque. Porque acho que isso vai fazer com que uma sala, um departamento, hoje um pouco menos, muito mais virtual, mas uma sala de Zoom cheio de executivos ali, consiga sentar com o empreendedor ali e tentar construir soluções que a gente sabe, não vamos listar aqui para não errar os detalhes, mas existem várias soluções que vêm em função disso, empresas que estão aí quebrando barreira. A própria telemedicina, a gente não está falando de nada fora do comum da nossa realidade, mas que fez com que o paciente de Roraima se conectasse com o médico de Porto Alegre, de Caxias, não importa. Então, aonde tem a conexão e aonde tem a capacidade de educação e atendimento médico remoto, a gente não vivia isso, tendo isso na mão. Por quê? Talvez muito em função disso. Renato, o que você traz, assim, que você acredita que nos últimos anos foi o maior impacto que a gente teve aqui no sistema da saúde, seja no Brasil, ou seja no sistema que você olha e fala, isso realmente trouxe um impacto muito grande desse aprendizado aí de indústria dos últimos anos? Eu acho que você mencionou. Para mim, né, o que a gente viveu na pandemia teve alguns efeitos bons para a área da saúde. Primeiro foi que nunca se falou tanto saúde. Né? Eu lembro que eu contando para o meu pai o processo de desenvolvimento de um produto farmacêutico, eu trabalho na indústria desde 99. Eu nunca tinha tido essa conversa com ele. Porque quando começaram a surgir as vacinas, né, a primeira pergunta, é bom esse negócio? Não é? Independente de questões partidárias e políticas, eu expliquei para ele como funcionava, né, o desenvolvimento clínico de qualquer produto farmacêutico. Então, esse tipo de assunto, acho que virou, socializou, né, popularizou falar sobre saúde, desenvolvimento de produtos farmacêuticos, vacinas e por aí vai. Esse acho que é um ponto. O segundo ponto você mencionou, acho que a telemedicina, a digitalização ganhou um forte empurrão, por necessidades óbvias. O terceiro, eu acho que falou-se muito de saúde mental, e eu acho que pela primeira vez eu vejo um movimento também de se falar de saúde integral, né? Porque certo.
uma questão também trabalhando do lado da indústria e olhando a medicina, né, meio que como parceiro ou cliente ao longo de tanto tempo, ficou claro que a medicina ocidental também perdeu essa visão do ser humano como um todo, né? Então, a gente também na indústria, os produtos estavam cada vez mais tratando uma coisa específica, né? E a gente sempre fala do produto e esquece que ela faz parte de um ser vivo muito mais complexo. Então, a questão da saúde mental e junto com a saúde física, que é a tal da saúde integral, estamos falando de uma coisa só, né? Eu acho que também ganhou muita força, porque antes acho que saúde mental não entrava no assunto, era meio um tabu, e você tratava hipertensão, diabetes, por aí vai, né? Então, acho que esse também foi um ganho, porque, querendo ou não, trouxe uma reflexão ainda para o ponto de vista da indústria ou de um executivo como eu começo por mais que eu já soubesse, eu começo a querer endereçar questões que não são diretamente ligadas ao produto ou à tecnologia que o meu produto entrega, mas que interferem no uso dele e no resultado que ele entrega, né? Então, uma questão da família, do cuidador, né, da equipe de saúde que atende aquela pessoa, ou seja, tudo muito além do que o produto. O meu produto tem um mecanismo de ação, o estudo tal, entrega eficácia, segurança, era isso que a gente focava, né? Hoje já se fala na jornada do tratamento, já se fala quem que vai cuidar dessa pessoa, dependendo do problema de saúde que ela tem, quais as questões de bem-estar que a gente pode pensar também para essa pessoa se sentir bem usando, né, esse produto. Então, ampliou um pouco essa visão de saúde, eu acho, né? Então, acho que foram esses 3 fatores, né? Nunca se falou tanto de saúde. 2, toda essa digitalização com muita velocidade. E acho que a questão humana mesmo da saúde mental aliada à saúde que a gente já conhecia. Eu concordo muito quando você fala da abordagem sistêmica, né? A gente passa a não só querer entregar uma solução, uma pílula, um comprimido, não importa, uma injeção, mas a gente começa a olhar toda a jornada. E aí isso trouxe para nós, executivos da saúde também, uma forma diferente de fazer com que a solução seja efetiva. Então, muitas vezes o paciente tem acesso ao produto, mas ele não toma, por uma questão que você precisa entender sistemicamente o indivíduo para ver qual é essa barreira. Legal. E aí a gente caminha para um tema legal, que você também tem muita bagagem, e eu queria entender com você qual é a cabeça e o preparo que o líder da saúde precisa ter. Qual é o desdobramento que trouxe esses últimos tempos de trabalhar também de maneira remota? Isso mexeu bastante com as corporações, mas o líder da saúde do futuro, quais são as competências, quais são as habilidades que você acredita que vão ser cada vez mais necessárias para liderar times de alta performance? E aí esse é um tema que você também transita com muita propriedade. Engraçado, né? Ontem eu tenho poucos times assim, acabam virando amigos, né? Ou equipes de trabalho acabam virando amigos, né? E tem um grupo que é muito especial, que foi o grupo que eu fui estagiário, né? Há muito tempo atrás, e a gente vira e mexe se reúne. Então tá lá, desde o diretor, que hoje é dono de um restaurante no Campo Belo, até o estagiário, que hoje está com 45 anos, naquela época tinha 20 e poucos, né? E a gente se reúne ocasionalmente, não é com muita frequência, mas ontem a gente estava sentado, né, conversando, estava o grupo todo lá, quem era gerente de produtos, gerente médico, estava até um consultor médico que fazia muita coisa com a gente naquela época, e também as esposas e tal. E, óbvio, surgem todas as histórias de 20 anos atrás, né? Uhum. Lembra do fulano que fez isso no escritório, aquela reunião que ele falou isso. Cara, a conclusão que eu ouvi de todas as histórias, a gente riu e né, se emocionou com tanta coisa que a gente viveu junto, mas todos os grandes líderes que foram citados lá 20 e tantos anos atrás e as coisas que eles faziam não servem mais. Não servem mais não é porque eu acho que não serve mais, é porque simplesmente os comportamentos e as habilidades que eles tinham, se você aplica hoje, de duas uma, ou você vai perder o time inteiro, né, que é um cenário que ninguém quer, ou
você não vai conseguir fazer o negócio rodar, né? Porque, de novo, as habilidades são completamente diferentes. A gente estava falando aqui de como é que eu construo uma estrutura de jornada da terapia, pensando se o cara vai pegar o produto no SUS ou no plano de saúde, como é que eu digitalizo toda a experiência ou informação que eu vou levar para o médico. Esses caras, há 20 anos atrás, que me ensinaram, diga-se de passagem, não aprenderam isso, né? Eu também não aprendi, eu estou aprendendo fazendo. Então, acho que a principal habilidade hoje é desaprender. Porque é muito fácil você ir para onde você era bom, ou é bom, né? Então, caramba, sou mestre em fazer um plano de marketing de 100 slides. Cara, hoje em dia você vai para a discussão de plano de marketing 100 slides às vezes, né? Literalmente. Que bom. Então, poxa, o que eu fazia muito bem era o engajamento com as sociedades médicas para promover um conceito, tal. Pô, as sociedades médicas também estão se digitalizando, estão indo para um ambiente que você não conhece, né? O networking com os médicos é diferente. Então, basicamente é desaprender. E com toda a humildade do mundo, você também não tem que olhar para o cara que está chegando no trabalho agora e achar que ele sabe mais que você ou você sabe mais que ele. Mas eu acho que quem está chegando na indústria agora, seja o pessoal que está vindo mais de fora do sistema da saúde e tal, que muitas vezes a gente taxa, pô, esse cara não entende nada da saúde, não vou ouvir o que ele tem para me falar, né? Ou então quem está entrando no mercado, né? Ou seja, os mais jovens que estão chegando, ou as pessoas que vêm de outros setores, desaprende aquilo que você, pô, sempre foi assim que eu fiz aqui, né? E eu brinco que às vezes também a gente vai crescendo na carreira e a gente vai... E o sistema da carreira, da empresa, ou seja, os benefícios, o cargo, a importância, as pessoas te procuram mais porque você tem aquele cargo e tal, você tem ali uma tendência de achar que você é a pessoa mais inteligente na sala, né? Uhum. Tem uma tendência. Não que isso aconteça. Não que isso aconteça. Então, acho que é um pouco isso. Humildade para desaprender, né? E aquilo que você fez ou deu certo é uma experiência, não quer dizer que é a experiência. E muitas vezes numa posição de liderança também é esperado isso, do tipo, quem está do lado da empresa que te contratou, espere que você saiba a solução, eles esperam que você saiba, eles esperam que você tome a decisão, que você vá liderando na frente, dizendo eu sei, é para lá que a gente vai. Mas se você viveu num ambiente muito diferente do que você está agora, a chance de você se perder é grande, né? Então, é quase com uma liderança muito mais inclusiva, de escuta, de construção de equipe e de conexão dos pontos. Então, a tua experiência com a experiência do outro, com o outro que não tem experiência, mas teve uma ideia boa, com o outro que é bom de apontar problema, que também tem muito aquele ditado, né? Pô, aponta o problema, mas traz uma solução. Mas, às vezes, o cara é bom só de apontar problema. Aí você põe ele do lado de um outro que é bom de encontrar a solução, né? Então, acho que o papel do líder é muito mais esse, de botar as perspectivas juntas, incluir, construir esses laços e aí sim energizar a galera para fazer. Então, sair um pouco também daquele lugar de tenho todas as respostas, sei o que fazer, sigo-me os bons, né? E desaprender, cara. Eu acho que é um pouco esse o papel. E você traz, quando você fala da humildade, tem muito o tema da expor as vulnerabilidades, né? E aí você falando aqui é simples, né? Você está à frente do comando de um trabalho, de um projeto, de um grupo, o que quer que seja. E vamos dar um exemplo, você está perdido em algum lugar. Se você não sabe, custa você perguntar para alguém que está do seu lado, pode ser que ele já passou por ali, já ouviu falar. Então, é o que você falou, essa inteligência coletiva, né? E isso constrói muito. Agora, Renato, o que um líder... a gente fala da saúde porque é o tema que a gente mais atua, mas naturalmente a liderança ela não tem a definição do segmento, ela em si é uma característica do ser humano que você entende que não cabe, né? Esse líder do futuro, o que não cabe mais, né? Porque tem práticas que você falou que a gente vai ali guardando conosco e a gente não pode ser Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. O que a gente precisa mudar? Que você hoje às vezes entra em alguns cenários e você fala, poxa, não dá mais para ter esse comportamento.
Engraçado, né? Você falou de vulnerabilidade, então vou entrar um pouco aqui na minha, né? Fica à vontade, as câmeras estão abertas para você. Atenção. Eu venho de uma família de muito trabalho, né? Muitos valores fortes, muito tradicional naquilo que ela acreditava, né? E acredita até hoje, né? Dos bons princípios, né? Então, pessoal, um pedaço da minha família é militar, um outro pedaço bem religioso, né? Então eu venho desse ambiente que eu chamo de é importante ter autoridade, mas eu aprendi um pouco que a autoridade é diferente de autoritarismo, porque quando você vai entender a palavra autoridade, o que está por trás é ser autor. Então você é autor da sua vida. Então, acho que frente a um grupo, o grupo quer que você seja um autor, quer que você seja quem você é, com a sua história, e ajude esse grupo a ir para um outro lugar. Mas o grupo não quer o autoritarismo, que é uma outra coisa. Então, acho que isso, em ambientes de grupo, né, também tem grupos que funcionam super bem com autoritarismo. Né? Também, guardadas as devidas proporções, você não vai... se o prédio pegar fogo aqui, a gente não vai fazer uma reunião de grupo para decidir um plano para fugir. Tem hora que o comando e controle é obrigatório. É obrigatório. Mas para ambientes de construção, que voltando lá na primeira fala que eu trouxe, o papel de um executivo da indústria da saúde é prever o futuro e desenhar soluções. Para prever o futuro, é mais fácil eu prever sozinho ou é mais fácil a gente criar um ambiente que existe uma construção coletiva do futuro? É mais fácil eu acertar ou 20 pessoas acertarem, né? Então, acho que não cabe autoritarismo, mas não quer dizer que é também um ambiente sem autoridade, né? Isento de autoridade. Porque, de novo, tem expectativas sobre o papel de liderança. Então, tem momentos que, se você não tomar uma decisão numa reestruturação, que você vai ter que escolher alguém para sair, o time não vai tomar. Porque eles estão envolvidos naquilo, né? A sobrevivência deles está envolvida naquilo. Então, tem momentos que você tem que tomar uma decisão, né? Então, todo grupo gosta de um líder, mas ninguém gosta de um tirano, né? Eu não conheço ninguém que gosta de trabalhar com um tirano. Nem eu. Então, acho que é um pouco isso. Essa confusão, voltando lá para a minha história familiar, né? Tem diversos momentos que eu pego da minha história familiar que eu vejo a beleza e o privilégio que eu tive de ter figuras maravilhosas, avô, avó, tios, né? Meus pais que ainda estão vivos, ainda bem, graças a Deus. Mas vejo momentos também, até meus também, na educação com a minha filha, que eu saio do modelo da autoridade para o modelo de autoritarismo. E é ali que eu falo, não está fazendo mais sentido, né? Então, é fazendo essa separação que eu acho que você tira o que tem de melhor de um líder, tira o que tem de melhor do grupo e evita, às vezes, né, de novo, as questões da saúde mental e de todo... Porque tem uma questão também que eu sempre falo que, voltando lá nos 20 anos atrás, a gente aprendeu, você também é executivo, muito tempo de indústria, executivo está sempre ocupado e está sempre mantendo o time todo ocupado, né? Então, fecha o olho, pensa o que seria um executivo, né? Sei lá, 20 anos atrás. O cara está ocupadíssimo, você não consegue falar com o cara não tem tempo para levar o filho na escola, o cara não dorme, não faz atividade física, blá, blá, e todo mundo tem medo do cara. O cara entra na sala, o assunto morre, né? O cara vai embora, ufa, foi embora. Toca o telefone, você fala, e ferrou, né? Então, esse é o modelo que a gente aprendeu o que é ser executivo, né? E, para mim, ser executivo é executar. E você ser líder é liderar um grupo que executa. Mas, para isso, eu não preciso estar sempre ocupado, não preciso manter meu time sempre ocupado, não preciso ter todas as respostas, não preciso mandar neles o tempo todo, né? Então, é um outro modelo, de novo, desaprender para a gente poder continuar fazendo sentido e tendo utilidade para o mercado que a gente atua, né? Legal, eu gosto da sua abordagem, mas vamos lá, você jogou na mesa aí um tema bastante polêmico, real, que acontece, e tem horas que a gente entra no comando e controle sem perguntar e sem perceber, né? Porque você está ali à frente da condução de um tema e, como você falou, o prédio está pegando fogo, precisa evacuar, né? Então você tem que fazer essa construção. Como é que eu busco
esse equilíbrio? Onde é que eu encontro a minha construção? Claro que cada um tem o seu auto desenvolvimento, vamos dizer assim. Mas onde é que eu busco de maneira estruturada, de maneira referenciada, legal, essas soluções? Como que eu aprendo esse equilíbrio? Como é que você, Renato, hoje trouxe esse tipo de comportamento para a sua vida? Como é que você conseguiu adquirir esses hábitos para poder exercer uma liderança influenciadora, não de comando e controle? Né? Que você falou, você está ali na educação da sua filha, você falou, meu filho, muitas vezes eu saio para o comando e controle porque a gente perde. Onde é que encontra isso? Como é que constrói isso? Porque tem muita gente ouvindo a gente aqui, que é o dia a dia, seja o médico na clínica, que tem que lidar com a enfermeira, que tem que lidar com a equipe, ou time que acaba ouvindo a gente na indústria. Onde é que resolve esse problema? Onde é que compra? Onde é que compra? E vale dizer que eu estou longe também de estar, vamos dizer, sob controle dessa minha questão entre autoridade e autoritarismo. Ainda tem muita grama para eu comer. Mas eu acho que é no autoconhecimento. Eu acho que sempre quando você investe em entender o que você aprendeu do ponto de vista de comportamento, o que você aprendeu do ponto de vista de valores que vieram da tua família, do teu ambiente, né, e às vezes até, sei lá, do teu DNA, eu acho que nunca você joga fora. Né? Então, acho que, de novo, tem gente que encontra autoconhecimento na leitura, outros em, sei lá, um retiro no Tibete, outros, né, fazendo terapia, outros na espiritualidade, mas acho que, de alguma forma, esse autocontrole vai permitir você saber os gatilhos para você, pelo menos, se preparar melhor. Não que vai evitar estragos, né? Mas você vai se conhecendo melhor e você vai sabendo modular um pouco desses teus comportamentos. Então, eu sei muito bem o que muitas vezes me tira do sério. Hoje em dia, por já ter feito, né, e perdido a cabeça tantas vezes com a mesma coisa, você aprende. Então, eu sei levantar a mão e falar, hoje não é um bom dia. Não vou aceitar essa provocação. Hoje não é um bom dia para fazer isso. Então, eu também me sinto super à vontade de levantar a mão. Olha, não estou legal hoje para fazer tal coisa, vamos remarcar, ou vamos ter essa conversa em outro momento. Hoje eu estou precisando, né, cuidar um pouco aqui da minha calma, vou fazer uma coisa diferente que eu estou precisando agora para alimentar esse recurso aqui, para ele estar melhor amanhã. Né? Então, acho que todo o autoconhecimento nunca é jogado fora. E vai ajudar você, de novo, função do líder é lidar com gente. Né? Porque se eu for substituir, né, a minha equipe por computadores e fazer tudo por a inteligência artificial, eu aprendi uma outra aqui, que vale a pena mencionar. Fazendo um parênteses aqui, essa é uma boa. Eu fui numa palestra de uma empresa grande de headhunter. E a pergunta que eu fiz foi, cara, vocês já estão contratando gente no LinkedIn? Já estamos. Vocês estão usando a inteligência artificial para fazer contratação? Estamos. E aí, ele contrata melhor que a gente ou não? Você acredita que a inteligência artificial repete os mesmos vieses do humano? Não faria ideia que isso é... Então, por exemplo, para contratar um CEO, o algoritmo ele vai ler a base histórica de dados para recomendar o melhor CEO, que é homem branco de 40 e poucos anos. Porque a base de dados está lá. É a amostragem que tem. Não é? É a amostragem que tem. Bom, então fechando esse parênteses, se até a inteligência artificial repete os mesmos erros de nós humanos, então não estou vendo solução melhor para resolver grandes problemas do que a gente. É isso aí. E para ser humano, cara, você vai lidar sempre com emoções, sentimentos, valores, crenças, preconceitos, vieses. Então, começa conhecendo os seus, que você vai saber lidar melhor com o do outro. Né? E principalmente num time que isso é elevado à 10ª potência e colocando fervura em cima, se você não tiver nessa posição, você vai chegar lá desequilibrado, vai gerar mais confusão dentro do time em vez de solução, não vai inspirar segurança, não vai inspirar nada. Não vai chegar lá numa posição talvez de vulnerabilidade, que quando você está bravo, inseguro e tal, você vai se mostrar vulnerável, vai querer conectar com as pessoas? Não vai, você vai para o lugar da segurança. Né? Sim.
ou da insegurança lá, que é o ataque e fuga, né? Então, eu acho que é investir em autoconhecimento, é o que... Nessa parte eu tenho investido bastante tempo. Legal, então você vê que assim, que acho que é importante, eu particularmente também nos últimos anos tenho olhado mais para isso, que é o que você falou. Voltando para o teu parênteses da inteligência artificial, ela é básica, porque ela é a retransmissão daquilo que a gente coloca lá, né? Então, se a gente coloca a bola laranja, não vai sair bola vermelha. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a reprodução daquilo que a gente, em algum momento, colocou aquilo para rodar. Então, realmente é interessante. E quando eu olho para trás, é interessante, né? Se eu tivesse tido mais vontade e determinação para olhar para esse tema, a trajetória teria sido muito mais fácil, né? Porque você fala, chega um ponto que eu já identifico alguns gatilhos que eu já sei separar, que hoje não, para poder não ultrapassar a barreira da segurança daquilo que eu quero fazer. E aí, olhando para isso, queria te fazer uma pergunta, já que você tem dedicado muito tempo para isso. O que você falaria para o Renato lá da Sanofi, que começou como estagiário, entrando na vaga do Fábio Porcel lá? Que conselho você daria para o Renato 20 alguns anos atrás? Cara, você sabe que é legal você ter falado isso, porque foi legal a gente reconectar, né? E teve um momento na minha carreira que que por muito tempo eu me martirizei, assim, me culpei de ter escolhido o caminho errado. Então, na tua pergunta, hoje, eu olhando para esse episódio, que para simplificar, eu estava expatriado e, cara, eu não conseguia me ver naquele momento longe da minha família, longe dos meus amigos, longe do meu país. E a empresa balançava para mim uma cenourinha falando, vem para cá, né? Vamos mais alto ainda, né? Então, eu estava no país A, queria ir para o país B, para o país C, e não, vem, você vai crescer, você vai ser isso, vai ser aquilo. Cara, e eu saí dessa empresa que eu estava, voltei para o Brasil numa posição menor, né? Ou seja, dei um passo para trás para ficar próximo da minha família. Minha mulher também quase me matou, porque ela queria morar fora, enfim, queria estudar, queria fazer outras coisas. Então, foi um período muito difícil essa volta para o Brasil. A gente ficou, como família e eu como executivo, me culpando por isso muito tempo, me martirizando por não ter sido, né, feita a carreira de expatriação que tanta gente sonha. Olhando para trás, eu diria para esse cara que tomou essa decisão lá, você tomou a decisão com os recursos que estavam disponíveis. Se o que você precisava era família, amigo, Brasil, né, e você não estava pronto para morar num país estranho, com uma cultura estranha, com uma língua estranha e tal, tudo bem, né? Porque eram os recursos que eu tinha, era o que eu podia fazer naquele momento. E isso também me levou para o lugar do autoconhecimento, porque foi um pouco nessa volta que eu falei, cara, pô, não estou feliz, as coisas não estão indo bem, eu podia estar tendo, porque você idealiza essa vida também da expatriação, né? Você imagina, pô, vou ter todas as mordomias, vou viajar o mundo inteiro, vou morar fora, que chique, né? Uhum. Mas, cara, aquilo tem um custo, né? Muito forte. Então, eu não estava pronto, e tudo bem. E engraçado que naquele momento, o cara que me convidou para ir para fora e tal, o cara me escreveu um e-mail, eu tenho guardado até hoje, dizendo que eu estava prejudicando a carreira de todos os outros brasileiros que quisessem fazer o mesmo movimento, porque os brasileiros já tinham um rótulo de não conseguir sair do país que eles moravam, de não estar aberto ao mundo, né? Uhum. Putz, aí eu ficava com aquele e-mail, ou seja, um cara super sênior e tal, me escreveu aquilo, pô, que peso, né? Fiz tudo errado. Tudo bem. Foi o que eu podia fazer naquele momento, era o que eu tinha condições, né, e a escolha que eu podia fazer. Então, o conselho acho que é esse. A expectativa, né, principalmente olhando para trás, que a gente coloca nas coisas, é a maior armadilha para a nossa felicidade, né? Então, aceita, segue o fluxo, e acredita que você está fazendo o melhor que você pode ali. Legal. E até uma pergunta que eu ia te falar, cara, qual é o passo que você deu, né? Que a gente não quer expor
cases de fracasso. Né? Engraçado, você vai fazer um processo seletivo, me fala uma característica positiva, você fala 20, fala negativa, você não consegue. Então, expor também é o que você falou, pô, carreira internacional é almejada por todos, mas você soube dar o passo para o seu universo naquele momento e retrocedeu, né? Voltou para pegar impulso mesmo, porque a sua carreira depois, só eu sei qual país você foi, eu sei exatamente o que você viveu e foi impulsionado. Mas é interessante como isso vai trazendo uma construção, né? E muito se fala de disciplina. E você é um cara muito disciplinado. Né? Eu vejo porque, assim, tem coisas que eu sei de você que você não sabe que eu sei. Mas a gente foi viajar, a gente se encontrou a trabalho fora do Brasil e a gente estava jet lag, alguma coisa do gênero, né? E eu, por acaso, também estava num momento bem motivado, te encontrei na academia, malhando ali, eu sei que você pedala e tal. Então, são hábitos que mostram essa consistência, né, cara? Então, tudo isso, disciplina, consistência, não se constrói uma conversa como essa aqui, da noite para o dia, né? Tem que ter muita bagagem. Então, gosto muito dessa sua disciplina, assim, né? De conseguir sentar. Já vi você frente a alguns problemas grandes e você também conseguir navegar. Por isso que eu provoquei você para trazer um pouco dessa história de controle. Mas que legal que as suas decisões você conseguiu trazê-las da melhor forma possível, né? E desse lado da disciplina, né? Eu falei um pouco da minha família, né? E esse lado da disciplina, da tenacidade, cara, isso eu aprendi com o pessoal lá de casa, né? Esse é o lado bom da questão da autoridade, né? Então, acorda cedo, atividade física, né? Não desiste fácil, tem coragem, vai para cima. Isso eu sempre ouvi, né? Então, também tem o lado bom, né? Desses Sim. ambientes militares ou católicos, ou enfim, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento do que é certo, do que é errado, mas o ambiente super tradicional, católico, militar que eu vivi, trouxe esse lado da tenacidade, da coragem. Exato. Então, voltando lá para o conselho, né, o que eu me daria tá tudo bem, né? Confia, vai. Sempre tem o lado da expectativa e da realidade. Quanto mais um lado puxa para cima, o outro, né, fica sofrendo. Então, os recursos estão aí, toma a tua decisão, você sabe o que você está fazendo e muitas vezes você viaja na maionese querendo, né, viver a vida que você idealizou, que te disseram que é maravilhosa, e aí que eu acho que estão as arapucas. E eu, nesse episódio que você conhece aí, eu vivi uns bons anos falando do que eu fui fazer da minha vida, porque foi como se eu tivesse jogado tudo para cima, que eu sempre trabalhei para aquilo, né? Mas, no fim, as coisas aconteceram de uma forma ou de outra. Eu estou aqui falando com você. Pois então acho que esse é o aprendizado, né? Eu brinco, a gente tem um amigo comum também, que é o Fabiano, a gente brinca o seguinte, acordar de manhã, cara, e calibrar a expectativa. Não é fácil, mas você tem que acordar de manhã e calibrar a sua expectativa. Não é diminuir a sua ambição, é calibrar a sua expectativa. Então, você almeja, tem os seus objetivos, eles estão ali traçados. Você sabe se você vai chegar ou não, no que compete a você, se você fez ou não o teu dever de casa. Mas é calibrar a expectativa, porque muitas vezes a gente acorda esperando algo que o outro faça, ou que aconteça daquela forma. E acho que moderar é não esperar nada dos outros, ou usar os recursos que você tem, fazer dentro do seu universo de controle, do seu ambiente de controle, te dá assertividade do que você fez. Você usou o teu universo de controle, né? E para terminar, talvez, o conselho com uma frase, tem aquela, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui e agora. É isso aí. Isso. Então... Tem outro que brinca que fala, você tem 3 dias, só tem um. Você tem ontem que você está preocupado, você tem hoje, talvez eu só tenho hoje. Eu tento tramitar, porque às vezes a gente entra lá no futuro e no passado. Renato, cara, mais que agradecer o seu tempo aqui, né? Não deixa de ser um patrocinador do Anamnese Podcast, porque dedica o tempo, vim aqui contribuir e a gente poder trocar figurinha e dividir com todo mundo que acompanha. Então, para todos vocês que estão acompanhando, eu vou deixar o link das redes sociais do Renato para trocar figurinha, acessar ele pelo LinkedIn, que é uma via que o Renato acessa bastante.
e para que vocês possam também se inscrever no nosso canal do podcast, para que se esse conteúdo aqui, essa conversa fez sentido para você, que chegue até as outras pessoas também e a gente possa alimentando esse ecossistema. Cara, fechou? Obrigado demais por ter vindo aqui. Engraçado que a gente almoçou antes de vir para cá, né? E ele foi me contando um pouco, né, de como surgiu aqui o Anamnese, de onde vem a ideia, né? O quanto que ele tem curtido isso aqui tudo. E aí, quando eu apareci naquela porta ali, que eu vi essa estrutura toda, eu falei, meu Deus, o negócio é sério. Deu nervoso que, tipo, na quarta pergunta que eu comecei a me soltar aqui. Mas para mim também foi uma experiência muito legal, adorei ter feito. De novo, né? Que a gente começou falando, estou desaprendendo para tentar viver essas novas experiências como essa aqui de hoje e eu adorei. Fechou. Pode me chamar sempre. Então, e fechou. Pode continuar contando com o patrocínio também. Então esse é o patrocínio que eu preciso. Beleza? Tamo junto?